Olá! Em pleno feriado prolongado da Páscoa, unindo o calor das companhias daqueles que amamos, há também uma oportunidade de reflexão. Meu coração me impulsiona a compartilhar contigo algumas ponderações sobre a Páscoa, à luz da figura de Jesus, a essência da fé e a base de nossas crenças mais íntimas. Eu reuni algumas ideias, algumas perguntas que podem despertar algo em nós e também alguns questionamentos para a gente ir mais fundo no vídeo de hoje. Quem sabe essas palavras te abram para um novo entendimento. Pode ser também que elas te desafiem um pouco, te tragam uma espécie de desconforto. De qualquer forma, você pode também sentir paz. Topa embarcar nessa jornada de reflexão comigo? Então vamos lá. A palavra Páscoa. O que significa Páscoa? A palavra ela deriva do latim Pascha e também do hebraico Pesach, que significa, olha só, Pesach, passagem, e marca a libertação dos hebreus da escravidão no Egito. Os cristãos ressignificaram a Páscoa para celebrar a passagem de Jesus da morte para a vida. E ontem foi Sexta-feira Santa. E você? Se juntou à tradição de não comer carne? E qual será o verdadeiro propósito por trás dessa escolha que nós fazemos? É um ato de penitência? Uma busca por autonegação? Uma forma profunda de se conectar com o sofrimento de Jesus? Ou uma tentativa de purificação interior? Pare para pensar. Qual a real intenção que guia essa prática para algumas pessoas? E mais, quantas sextas-feiras santas já passaram pela sua vida? Quantas vezes a figura de Cristo crucificado tocou você? Será que, sem perceber, você tem repetido um padrão de se punir ou de carregar o sofrimento alheio? Esse luto, essa culpa, quando não elaborados, podem se tornar sim barreiras poderosas que nos impedem de viver a vida em sua plenitude. É como se o sofrimento fosse uma barreira para a nossa felicidade. E há quantos anos você vive esse luto e essa culpa? Quero compartilhar uma experiência muito pessoal com você. E essa experiência moldou a minha visão sobre a fé. Por longos anos, o meu trabalho em retiros da Igreja Católica se concentrou em reforçar a imagem de Jesus Cristo como um ser sofredor, machucado, crucificado e abandonado por Deus Pai. Quem é meu aluno já conhece essa história. Eu acreditava que fortalecer a noção de pecado e culpa e testemunhar o desespero das pessoas diante da imagem daquele Jesus caído sob o peso da cruz e da coroa de espinhos era importante para manter de alguma forma a esperança da ressurreição. É como se nos identificássemos com aquele sofrimento, mas tivéssemos a esperança da liberação. No entanto, foi preciso uma profunda jornada de dor, de estudo, de terapia, para que eu pudesse transcender essa perspectiva. Hoje eu consigo enxergar força na figura de Jesus. Consigo ver a profundidade de seus ensinamentos e testemunhos e ir além da figura religiosa para compreender a história humana de Jesus. Seus pais, sua criação, seu tempo, seu destino. Essa nova visão me permitiu desenvolver respeito genuíno e profundo pela humanidade de Jesus.
E essa experiência me revela que a fé é uma jornada muito pessoal e intransferível. Seja expressa através de uma religião ou de uma filosofia de vida, ou até mesmo de uma profunda conexão com a natureza, a fé é um convite à transcendência do imediato e à busca de um sentido mais profundo para a nossa existência. E a figura de Jesus para mim e a forma como nos conectamos a Ele são experiências únicas, experiências muito íntimas de cada um. E talvez seja um bom momento para a gente se perguntar: a fé que vivemos é um reflexo autêntico do nosso ser ou apenas um eco de costumes e crenças que nós repetimos sem questionar e passamos adiante para as próximas gerações? Será que essa repetição está realmente beneficiando nossa jornada física e espiritual? Ou em vez disso, ela nos aprisiona em ciclos de sofrimento, culpa e limitação? Bert Hellinger, que foi padre durante cerca de 20 anos, ofereceu algumas reflexões profundas sobre a figura de Jesus, desvinculando-o de dogmas religiosos e buscando compreender a sua essência. Para Bert Hellinger, é importante honrar a grandeza de Jesus, sem necessariamente a gente aderir a uma interpretação religiosa específica. Tem duas obras de Hellinger muito interessantes que servem para uma profunda reflexão, uma leitura sobre a Igreja, a fé e Jesus. A primeira obra, Religião, Psicoterapia e Aconselhamento Espiritual, e a outra, As Igrejas e Seu Deus. A abordagem de Hellinger nesses trabalhos é sistêmica e fenomenológica. Assim é praticamente todas as obras de Bert Hellinger. E ele busca identificar as dinâmicas inconscientes que atuam tanto na experiência religiosa individual quanto nas estruturas das próprias instituições religiosas. É interessante a gente observar Jesus não apenas como uma figura religiosa. Essa proposta é muito legal. Mas também observar Jesus como parte de um sistema familiar e, olha só, de um contexto histórico, social específico. Olhar para Jesus como filho de José, de Maria, e como as dinâmicas desses dois sistemas, dessas duas famílias, influenciaram a sua vida e o seu destino. Outro ponto interessante é observarmos como os destinos difíceis e o sofrimento podem ser repetidos inconscientemente nas famílias. Lembrando que naquela época a crucificação era algo muito comum. Então nós podemos analisar a figura de Jesus e sua paixão dentro dessa perspectiva familiar, histórica, observando como o peso do sofrimento e da morte podem ressoar nos sistemas familiares posteriores e nas próprias práticas religiosas de lembrança, de expiação. E aí eu te pergunto, quantas famílias vivem suicídios, acidentes, mortes recorrentes e sucessivas? E essas mortes, muitas vezes trágicas, acontecem sob quais contextos? Culpa? Identificação? Expiação? Ao refletirmos sobre a crucificação, outra questão importante surge: as complexas relações de poder e as dolorosas dinâmicas de culpa e inocência daquele momento ainda se manifestam em nossas famílias e na sociedade atual.
Olha só, diante do mal, quantos de nós ainda se consideram totalmente inocentes? Quantos apenas observam o sofrimento como se fossem vítimas impotentes de agressores, culpando às vezes a família, a sociedade, o presidente, o papai e uma mamãe, esperando passivamente pela vitória do bem, pela ressurreição dos mortos e permanecendo no silêncio diante dos próprios flagelos. Por quanto tempo mais nós sentiremos obrigação de pagar um preço por isso? E ao continuarmos nos punindo silenciosamente, ao continuarmos nesta postura de vítima que aguarda a ressurreição, será que estamos realmente honrando o sacrifício de Jesus? Ou apenas repetindo um ciclo de sofrimento, onde existem culpados e inocentes? Hellinger reconhece em Jesus uma figura de profundo amor e entrega. No entanto, sua abordagem busca ir além da idealização, tentando compreender as forças sistêmicas que podem ter impulsionado esse amor e esse sacrifício, sem necessariamente recorrer às explicações puramente teológicas. Para Hellinger, a ordem sistêmica e o respeito pelos destinos individuais é fundamental. Ao abordar a figura de Jesus, ele enfatiza a importância de honrarmos seu destino e sua contribuição, seu exemplo, sem necessariamente impor à figura de Jesus um modelo único, e nem mesmo culpabilizar aqueles que não seguem seus ensinamentos da mesma forma ou o crucificam. Chegou o momento de um olhar transformador. E a proposta desse vídeo é que você procure desviar seus olhos do fardo do sofrimento que muitas vezes nós associamos à crucificação. E permita-se contemplar. Contemple a figura de Jesus como a personificação da força inabalável, de um exemplo vivo de amor que tudo transcende e uma fonte de sabedoria e resiliência que nos ilumina. Ele não foi uma vítima indefesa. E você, escute bem, você também não é. Em essência, somos todos filhos amados e não abandonados. Todos irradiamos a mesma luz divina. E seja qual for a razão do destino de Jesus na cruz, que a gente possa reconhecer sua história, sua coragem de assumir plenamente aquele lugar, naquele tempo, aquele destino. E que a ressurreição nos motive a tomar também o nosso lugar com igual bravura, integrando cada capítulo de nossa jornada, sem a sombra da autopunição, sem a sombra da culpabilização, mas com a luz da aceitação e da força interior que também reside em cada um de nós. Espero que eu esteja realmente falando com você. Por isso, eu peço que dialogue comigo e compartilhe nos comentários o que esse vídeo te fez sentir. E claro, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos, com sua família, esse vídeo e os vídeos do canal. E também seguir o canal e ativar as notificações. Até o próximo vídeo com mais histórias e aprendizados. Tchau!